na parte de terça-feira, os dois discípulos de João. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 1 e os versos 35 a 39. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Agora vou ler para você os comentários feitos por Ellen White. Está no livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo 14, na página 97. No dia seguinte, enquanto dois discípulos estavam ao seu lado, João viu novamente Jesus entre o povo. João Batista viu a Jesus. O rosto do profeta iluminou-se outra vez com a glória do invisível, ao exclamar: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Estas palavras fizeram pulsar o coração dos discípulos. Não as compreenderam plenamente. Deixando João, foram em busca de Jesus. Um dos discípulos, era André, o irmão de Simão, e o outro era João, o discípulo amado, João, o evangelista. Foram esses os primeiros discípulos de Jesus. André e João, movidos de um irresistível impulso, seguiram a Jesus Cristo, ansiosos de falar com Jesus Cristo. Enquanto Jesus caminhava, eles o seguiam. Jesus sabia que os discípulos o estavam seguindo. Eram as primícias do seu ministério. Jesus, voltando-se, perguntou: Que buscais? Queria deixá-los em liberdade de voltar atrás ou de falar dos seus desejos? E eles exclamaram: Rabi, onde moras? E na página 98 do capítulo 14, do Desejado de Todas as Nações, a serva de Deus diz: Desejavam André e João estar a sós com Jesus, sentar-se-lhe aos pés e ouvir-lhe as palavras. Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. O discípulo João era homem de fervorosa e profunda afeição, ardente, se bem que contemplativo. André buscou comunicar o júbilo que lhe enchia o coração, porque André, indo à procura do seu irmão Simão, exclamou: Simão, achamos o Messias. E Simão não esperou o segundo convite. Também ele ouvira a pregação de João Batista e apressou-se em ir ter com o Salvador. Os olhos de Jesus pousaram sobre Simão, lendo-lhe o caráter e lendo-lhe a vida. Sua natureza impulsiva, o coração amorável e compassivo, a ambição e confiança próprias, a história da sua queda e do seu arrependimento, seus labores e a morte de mártir. O Salvador Jesus leu tudo quando olhou para Simão e disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus leu a vida inteira de Simão e chamou-o de Pedro. Queridos, Jesus Cristo olha também para você e ele lê a sua vida, ele lê os seus pensamentos, ele vê o que existe no íntimo do seu ser. Se você ama Jesus Cristo, se o seu desejo profundo é contemplar o rosto de Jesus, olhar nos olhos de Jesus Cristo, abraçar Jesus e estar para sempre com Ele, se esse é o seu íntimo desejo, Jesus sabe disso. A nossa vida está desvendada diante de Jesus Cristo. Que Jesus derrame o Espírito Santo sobre você, sobre mim, assim como ele sabia das fraquezas de Pedro. Ele, ao olhar para Pedro, viu as quedas de Pedro, viu a traição de Pedro, mas viu também a restauração de Pedro, o arrependimento. Viu também Pedro sendo batizado pelo Espírito Santo e pregando um sermão e convertendo 3.000 almas. Jesus Cristo olha para você e para mim e ele vê as nossas fraquezas, vê as nossas quedas, vê a nossa confissão, vê o nosso arrependimento, vê também
o perdão sendo outorgado a você e você sendo restaurado e batizado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo sabe tudo a nosso respeito e assim mesmo Ele nos ama profundamente. Aleluia!